Hoje a gente está na usina do Luiz Maluf, que é uma parte da galeria que fica na sede, nos Jardins. E vocês vão conhecer hoje o Mariano Baroni e o Edu Silva, dois artistas que acabaram de conversar com a gente. E vocês vão poder conhecer um pouco da trajetória deles. Nasci na cidade de São Paulo e cresci na divisa entre Embu e São Paulo. Sou filho de pais nordestinos e desde 2011 eu venho trabalhando com pintura. Eu me interesso muito por questões da segregação social, questões identitárias que rediscutam a mestiçagem, e a minha principal produção é a pintura. E as minhas pinturas, elas se dão através de um processo de sucessão de camadas, onde o meu elenco de cores, eles vêm a partir de uma mistura de uma ou mais cores, ou seja, as cores que são utilizadas, elas nunca são cores puras do pote, né? São cores vindo a partir dessa mistura. E nos meus trabalhos, vocês podem ver que sempre existem essa divisão desigual de áreas, onde entre elas, no embate entre essas cores, elas acontecem algumas fissuras, divisões ou fronteiras, que metaforicamente, para mim, elas podem representar muitas coisas, principalmente o que uma fronteira significa, se é uma fronteira onde afasta as possibilidades ou aproxima possibilidades de reencontro, enfim. Então a fronteira, metaforicamente para mim, ela pode representar muita coisa. Embora eu tenha crescido na cidade de Embu das Artes, que é uma cidade onde é algo que é trabalhado desde sempre, culturalmente, o fazer artístico, eu de fato comecei a ter contato com a produção, acredito que há 11 anos. Ter uma produção de pintura, para mim, me possibilitou o acesso à sensibilidade, onde eu comecei a pensar, além de todo o processo artístico, pensar em muitas questões de me entender como pessoa, o que o meu corpo representa em vários outros lugares que geralmente não eram lugares ocupados por corpos negros. E então ter esse momento de sensibilidade, né, ter a produção dentro do ateliê, que é um lugar que geralmente a produção pode ser muito solitária, para mim o tempo ele passa de uma maneira diferente desse tempo capitalista, produzir, ganhar dinheiro. Então assim, é um santuário de alguma maneira, onde eu consigo pensar muita coisa, tentar entender muita coisa. A minha experiência na residência artística aqui promovida pela usina Luiz Maluf, ela se deu a partir de um convite através da Caroline Laureano, que é a curadora e coordenadora aqui do projeto. E o processo de pintura ele pode ser muito solitário no ateliê, porque eu tenho o meu próprio ateliê onde eu produzo e é algo que eu sempre me identifiquei e gostei de produzir sozinho. Então eu achei bem desafiador o convite, porque a princípio eu achava que não ia ser algo muito, sei lá, intenso, e para minha surpresa foi algo muito bom, principalmente por ter sido algo que aconteceu pós-pandemia e durante também, que a gente está aí ainda na pandemia. Então ter esse lugar onde a gente se desloca para chegar aqui, então tinha toda a questão da logística, como a gente ia chegar nesse lugar. E chegando aqui a gente tinha uma bolha onde a gente podia ficar à vontade e as relações começaram a se dar de uma maneira muito natural, fluida, e o mais importante para mim foi poder aproveitar a estrutura daqui, pela dimensão, pela escala, e poder
ter uma prática de um trabalho com uma escala um pouco maior, que isso me fez perceber também o quanto a cor é protagonista do meu trabalho e me fez também aprender a falar sobre a produção, né? Embora isso já seja algo que a gente vem estudando, enfim. Aqui a gente trocou muito nesse sentido, né? Em muitos momentos, às vezes, a gente ficava pensando sobre como resolver um trabalho e daí com a interlocução do outro, enfim, a coisa acontecia de maneira muito natural. Eu comecei a pintar mais ou menos em 2016, assim. Veio tudo a partir do desenho, que é meio que o DNA da minha prática, o que estrutura as coisas. E aí eu comecei a pintar e comecei a pensar em questões próprias do processo de fatura da pintura. Então eu não pinto assim com uma ideia, com um projeto final, mas é mais uma coisa que sai a partir de uma vontade de fazer. E como é que, assim, no andamento do trabalho, no empilhamento das camadas, vão surgindo respostas e soluções aos problemas da pintura, até o momento que eu olho e sinto que é momento que o trabalho está pronto, que é momento de parar o processo e continuar uma outra, assim. Eu acho que o meu processo criativo tem muito a ver com uma sessão de trabalho, assim, que acho que eu relaciono isso muito, por exemplo, com uma sessão de jam do jazz, onde você começa meio que aquecendo e treinando e aquecendo o gesto e assim que vai as coisas vão se desenrolando, você vai meio que achando soluções ou sacadas ou criando problemas para serem resolvidos e aí vai meio que empilhando e se atropelando, tirando coisa, colocando coisa, e eu acho que isso também é uma coisa que me interessa muito, que é uma coisa que eu tenho visto tanto na minha cidade, em Santa Fé, na Argentina, quanto aqui no Brasil, quanto no México, que é a questão da gambiarra, assim, que é aquela coisa da gente ter um problema e resolver esse problema com as coisas que a gente tem ao alcance de uma maneira espontânea. Isso me parece que isso tem uma potencialidade poética que é muito nossa, muito própria da América Latina, assim, e que é uma coisa que me interessa muito explorar no trabalho, e também porque o trabalho tem muito uma coisa que tem o trabalho de ateliê, que ele acontece no ateliê, mas também tem uma coisa do meu percurso pelo bairro, assim, pela área, e, enfim, as coisas que eu vejo ali também, elas acaba acontecendo um movimento de fora para dentro e de dentro para fora, de eu ver coisas na rua que me interessam, mastigar isso e colocar para fora de novo no trabalho. Aqui eu recebi o convite da Caroline Laureano para fazer parte da residência aqui na usina Luiz Maluf e ficamos eu mais 6 artistas ao longo de um semestre. Para mim foi muito bom e muito importante, não só pelo fato de, por conta de estarmos em pandemia, foi um lugar de ter uma troca assim com outros colegas, que acabou me enriquecendo muito. E também o fato de trabalhar num lugar que tem uma estrutura que me possibilitou crescer em escala do trabalho e experimentar outras coisas que talvez eu não tinha tido a chance de experimentar até agora, assim. Então eu senti que foi um semestre de muitas descobertas e de coisas novas que foram surgindo.